Olá, estudante do 7º ano. Eu sou o professor Bruno, professor de matemática, e junto com a Jaqueline, nós vamos estudar sobre as operações com números racionais. Então, vamos começar. Aqui nesta imagem tem uma calculadora, alguns clipes desorganizados para representar o nosso pensamento com os números racionais. Desorganizados, mas que vão ficar organizadíssimos, porque os números racionais são números que podem ser representados na forma de uma fração. E nesta aula, nós vamos estudar sobre operações com números racionais, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação com números racionais e ainda problemas envolvendo estes números. Então, vamos começar. O conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, de quociente, e indica todo e qualquer número que pode ser representado na forma de fração. Neste diagrama, nós temos aqui os primeiros números, que são os naturais, seguido dos números inteiros e depois os números racionais, que é qualquer número que pode ser representado na forma de fração. Logo, os naturais e os inteiros também são números racionais. Aqui nós trouxemos exemplos numéricos. Os naturais, 2, 8, 17, os inteiros, menos 6, menos 42, menos 21, e os números propriamente racionais que estão escritos ou na forma de fração ou na forma de número decimal. Todos esses números podem ser representados na forma de fração. Logo, eles são números racionais. Adição e subtração com números racionais. Vamos observar este exemplo. Na escola que Benício estuda, será construída uma horta. Para escolher os vegetais a serem plantados, foi realizada uma pesquisa para saber a preferência dos alunos. Observe a fração dos alunos que escolheram cada vegetal. Para plantar morango, 5/24, ou seja, a cada 24 alunos, 5 escolheram morango. Rabanete, 1/24, 1 em cada 24 estudantes escolheu rabanete. Cenoura, 1/4. Alface, 5/24. Repolho, 1/6 e couve, 1/8. Então, agora vamos para os problemas diante desta situação. Ao todo, qual é a fração de alunos que preferem morango ou rabanete? Para resolver esse problema, vamos calcular 5/24 mais 1/24. A primeira fração correspondente à preferência do morango e a segunda fração referente à preferência do rabanete. Somando 5/24 mais 1/24 é bem simples, porque aqui os denominadores são iguais. Nós vamos conservar o denominador, que é 24, e fazer a operação de soma em cima. 5 mais 1, que dá 6. 6/24. Só que a fração 6/24 pode ser simplificada, ou seja, tornada mais simples, se nós dividirmos ela por 2 em cima, no numerador, e por 2 embaixo, no denominador. Fazendo isso, nós vamos obter a sua fração equivalente, que é 1/4. Logo, 6/24 ou 1/4 destes alunos preferem morango ou rabanete. Vamos ver uma outra situação. Que fração dos alunos representa a diferença entre aqueles que preferem repolho e os que preferem couve? Para resolver esse problema, vamos calcular 1/6
menos 1/8. Agora, diferente do problema anterior, nós temos denominadores, números de baixo, diferentes. Quando isso acontece, nós temos que encontrar frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Para isso, você já deve ter estudado anteriormente sobre as frações equivalentes ou ainda o cálculo do MMC. Neste caso aqui, 6 e 8, o MMC é 24. Logo, a fração que representa um sexto equivalente é 4/24 e a fração que representa um oitavo equivalente é 3/24. Denominadores iguais, nós podemos fazer a subtração. Conserva-se o denominador 24 e 4 menos 3 é 1. 1/24. Assim, a diferença entre aqueles que preferem repolho e os que preferem couve é de 1/24 dos alunos. Multiplicação e divisão com os números racionais. Outra situação, problema. Laércio é bibliotecário em uma escola e está classificando os livros por gênero. Ele registrou 1/4 dos livros da biblioteca são de história e, além disso, 3/5 dos livros de história são de história do Brasil, ou seja, tem uma fração dentro de outra fração. Quando isso acontece, nós temos um problema de multiplicação. Nós vamos multiplicar essas duas frações. 3/5 vezes 1/4. Multiplicar a fração é bem simples. Basta multiplicar número de cima com número de cima, número de baixo com número de baixo. Ou seja, numerador com numerador, denominador com denominador. Logo, 3 vezes 1, 3. 5 vezes 4, 20. Outra situação. Tiago precisa dividir meio litro de água em copos com capacidade de 1/8 de litros d'água. Quantos copos ele poderá encher? Essa situação é uma situação de divisão. No próprio problema, essa palavra já apareceu em evidência. Quer dividir meio litro de água em copos com capacidade de 1/8. Logo, nós vamos dividir meio por 1/8. Para dividir frações, nós utilizamos a técnica de inversão da operação. O inverso da divisão é multiplicação. Logo, basta nós conservarmos a primeira fração, que é meio, e multiplicar pelo inverso da segunda fração. A segunda fração era 1/8 e agora ficou 8/1. Multiplicar, nós já sabemos, de cima com de cima, de baixo com de baixo. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 1, 2. Aqui nós temos uma fração aparente, porque 8 dividido por 2 é igual a 4 copos. Potenciação e radiciação dos números racionais. Vamos começar primeiro com as potências com frações. Aqui eu tenho a potência meio elevado a 2, ou meio ao quadrado. Para ter potência, eu preciso de um número grande, e esse número grande é o meio, e o número pequenininho, que é o 2. Número grande é base, número pequenininho, expoente. A potência indica, manda, determina que a base multiplica por ela mesma quantas vezes ele determinar. Aqui no caso o expoente é 2, nós vamos multiplicar a base por ela mesma 2 vezes. Meio vezes meio, que dá o total de 1/4. Logo em seguida, nós temos o exemplo de 2/3 ao cubo, multiplicando a base por ela mesma 3 vezes, ou seja, 8/27. Aqui nós temos que todo número elevado a zero, independente se é uma fração ou não, é igual a 1, vale, mesmo caso, e todo número elevado a 1 é ele mesmo. Potências com expoente negativo. Vamos observar que
3/4 elevado a menos 1. Quando se tem expoente negativo, significa que nós temos que fazer uma inversão dos números da base. E o expoente vai permanecer o mesmo. Nesse caso, o inverso da base é 4/3, agora elevado a 1 positivo. Como todo número elevado a 1 é ele mesmo, o resultado aqui fica sendo 4/3. Outro caso, 5/2, 5 sobre 2, elevado a menos 2. Para transformar esse expoente num expoente positivo, eu inverto a base, vai ficar 2/5 elevado a 2. Logo, a minha resposta, 4/25. E quando a minha potência tiver um expoente fracionário, como o exemplo aqui dado, 4/25 elevado a uma fração, e essa fração é meio. Todas as vezes que eu estiver com um expoente fracionário, eu devo transformar isso numa raiz. A base vai ser o meu radicando, 4/25. O 2 que está aqui no denominador vai se transformar no índice da raiz e o 1 que é numerador vai estar aqui no expoente do meu radicando. Isso vai me gerar raiz quadrada de 4, 2, raiz quadrada de 25, 5. Existe uma regrinha para a gente nunca esquecer esses parâmetros de transformação. Essa regrinha é a regrinha do solo. É a regrinha onde os humilhados serão exaltados. Note que se eu coloco um solzinho aqui, 1 está no sol. Quando eu transformo o expoente fracionário numa raiz, quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. É o meio da gente nunca esquecer esta regrinha. Agora que nós já vimos todas as operações com os números racionais, vamos colocar os nossos conhecimentos em prática. Débora é vendedora ambulante de café. Ela utiliza uma garrafa térmica e copos descartáveis com capacidade equivalente a 1/18 de capacidade da garrafa. Quando a garrafa está com 1/3 de sua capacidade, quantos copos de café ela consegue servir? Para resolver esse problema, temos que obter quantas vezes 1/18 cabe em 1/3, ou seja, calcular 1/3 dividido por 1/18. Na divisão, 1/3 dividido por 1/18, nós transformamos em multiplicação, que nos gera uma fração aparente, 18/3, que é igual a 6 copos. E assim, nós finalizamos os estudos de hoje e agora é com você. Acesse o Conexão Escola e coloque todos os exercícios em prática. Até a próxima aula. Um abraço!